falando que tinha sido assaltado, meus filhos estavam viajando com a madrinha e com a avó. O quintal que ele morava em quintal de família estava vazio, só tinha ele e o tio. E ele me chamou para ficar lá com ele. E aí eu fui. Foi até legal, mas ele não estava realmente... Ele não estava quebrantado, ele não estava liberto. A venda dos olhos dele não tinha caído. Por isso que às vezes os irmãos do canal falam assim, olha, cuidado com o tempo da volta, que tem volta errada e tem volta... Tem hora que não é pra voltar. E aquele momento não era a hora. E eu fiquei lá com ele, a gente até saía, ia pra McDonald's, voltava. A gente ficou junto. Mas eu sabia que ele não estava liberto, não era a mesma coisa. Não era. E ali eu fui me machucando, porque nesse meio tempo apareceu uma criança na vida dele de aproximadamente 2 anos. Foi um tormento na minha vida, porque a criança é a cara do meu filho caçula, é xerox do meu filho caçula, e a mãe dele pegou a criança como se fosse filho dele mesmo, e ali eu falava que era filho dele. E ali nessa época eu quase enlouqueci, porque eu falava, não, é seu filho, todo mundo tá escondendo, ninguém quer me falar, mas é seu filho, olha a cara dele, a cara do Miguel é igualzinho, são as mesmas crianças. E quando eu fiquei na casa dele, ele até falou, eu tenho certeza que não é meu filho, não, isso daí você tem que tirar da cabeça, que não sei o que. Foram momentos que eu passei que eu realmente achei que eu não ia suportar. Mas Deus, quando Ele tem propósito, não adianta a gente ir contrário, não adianta a gente bater perna, não adianta a gente não querer, não adianta a gente ir contra, não adianta. A gente não enlouquece, tá? Não enlouqueci, tô bem, tô sã. E ali eu sabia que era o momento errado. Eu sabia, ao mesmo tempo que eu sabia que estava próximo, eu não queria acreditar, ao mesmo tempo que eu sabia que ele não estava liberto, que não era o momento de eu voltar. E ali depois ele pegou e quando meus filhos chegaram, ele falou de novo, olha, eu não quero ficar com você, eu não gosto de você. Novamente as mesmas histórias. E aquilo ali me doeu, porque ao mesmo tempo que eu sabia que não era hora de eu voltar, a gente cria uma certa expectativa. Por isso que não pode criar expectativa, mas nós somos humanos, nós falhamos. Hoje eu posso dizer que foram experiências que eu posso passar para o meu próximo. Que eu posso passar para o meu próximo e falar, porque eu passei por todas as etapas. Por todas as etapas eu fui passando. E eu peguei meus filhos, peguei as coisas, fui embora. Aí teve um final de semana que eu fui levar as crianças. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, por que você não aluga uma casa por aqui? Fica melhor, eu te ajudo a pagar aluguel, não tem problema. Aí a mãe dele foi contra. A mãe dele falou, não é ele que tem que pagar aluguel, você que tem que pagar aluguel, é ele que tem que pagar, Sueli. Se você quiser, você pode ficar aqui. Aí tinha uma casa vazia no quintal. Também foi um erro meu, porque eu precipitei, eu forcei. Pode ficar aqui com as crianças. Você fica aqui com as crianças e você vai vivendo, vai trabalhar, bota eles na escola. E ele até concordou de primeira. Fica aí por enquanto. Mas o que acontecia? Eu trancava a porta, porque eu falei pra ele, eu cheguei a falar pra ele, e ele batia lá. Eu nunca deixei de fazer a comida dele, o almoço, a janta, eu fazia pra mim, fazia pros meus filhos e acabava fazendo pra ele também. Mesmo ele não morando na mesma casa, ele já chegava, já ia lá almoçar, já chegava, já ia jantar. Isso daí eu ajudava até a mãe dele, porque
E mesmo morando em casas separadas, eu fazia comida pra todo mundo. Isso daí eu nunca me importei não, que eu gosto mesmo de cozinhar. E até um dia que ele chegou, ele virou pra mim e falou: cadê minha comida? Eu falei: tô terminando de fazer. E eu peguei e falei assim: ele me trata como se eu fosse propriedade dele, né? Mas ele continua com a vida dele de solteiro. Sai, chega a hora que quer, às vezes chegava 1h da manhã, dizia que estava trabalhando, dizia que estava na rua e batia lá em casa. Eu fingia que estava dormindo, porque eu sabia o que ele queria e eu sabia que não era isso que Deus queria. Eu não sentia, no coração não sentia vontade. E ele batia lá na porta e eu fingia que não estava ouvindo, estava dormindo. E eu orava, eu falava assim: eu levo ele pra casa da mãe dele, porque eu não quero. Toda vez eu vou ficar me magoando, eu vou me sentir usada. Eu me sentia. Tem gente que não se sente, tem irmãs que não se sentem, mas eu me sentia. Então pra mim aquilo ali não tava me fazendo mal, entendeu? Não tava me fazendo bem, tava me fazendo mal. E eu pedia a Deus, falava assim: ó, não quero, assim eu não quero. E o que acontecia? Ele descia todo dia. Aí ele chegou um dia, eu fiquei até feliz. Chegou com uma barra de chocolate pra mim, aí me deu. Aí ele até brincou assim: olha, isso daí é presente de Páscoa, tá? Já adiantado. Até brincou. Isso era em março. Aí eu tava. Aí ele já tava fazendo planos. Quando o shopping voltar, a gente leva as crianças. E nesse plano tudo ele botava a criança de 2 anos. A gente leva ele, eu ficava no portão eu pegava o pequenininho, às vezes ia no portão. Ali eu também já tava gostando da criança também. E a mãe até hoje larga a Deus dará. Isso daí é assunto que tá nas mãos de Deus. Mas não é filho dele, tá? Isso daí não é filho dele. Comprovado que não é filho dele. Mas a mãe dele se apegou muito à criança e fica com a criança até hoje, porque infelizmente a mãe, ela praticamente abandona a criança, bota a criança pra fora. Aí minha sogra realmente se apegou à criança e aí fica sempre com o menininho. E a gente vê que realmente é uma criança muito sofrida, uma criança muito carente. E ali ele já estava fazendo planos, só que uma vez aí eu comecei um propósito de oração Aí eu fiquei em março, abril, aí comecei um propósito de oração com uma irmã Amanda do grupo. E ali eu tava orando por ele, só que assim, eu precisava orar por mim também. Eu precisava fazer propósito pra mim também. E ali eu tava fazendo propósito pela vida dele, e o inimigo ele se levantou furioso. Um dia eu orando por ele, né, fazendo aquele oração pelo meu marido. Agora sim é o momento de eu estar fazendo essa oração, entendeu? Naquela época eu acho que não era o momento. E as crianças foram no portão, ele desceu com toda a fúria do mundo, ele gritava comigo: você mandou eles me vigiar? Quem mandou? Pega suas coisas e vai embora. Coisa que assim, não tinha necessidade, eu quieto. Pega suas coisas e vai embora. Arruma uma casa, eu acho melhor você arrumar uma casa pra você alugar, ou você pega e volta pra sua casa. E eu fiquei ali, falei, sem entender porque ele estava bem, a gente estava conversando, normal, mas dava para ver nitidamente que ele continuava, ainda não estava liberto. A venda dos olhos dele ainda não tinha caído. A venda a gente vê pelo olhar, a gente vê pela palavra da pessoa. E ali eu vi que o inimigo se levantou com toda a fúria, e eu falei: Senhor, e aí eu fui pro joelho. Se for da sua vontade, o Senhor vai arrumar uma casa aqui próximo. E eu vou alugar a casa rápido, com uma facilidade, se realmente for da sua vontade. No dia seguinte eu consegui uma casa, consegui o dinheiro e fui para essa casa.
2 dias depois eu entrei nessa casa. Só que ali, aquela casa ali foi me afastando um pouquinho de Deus. Não digo a casa, mas a amizade, o local. Foi me afastando um pouquinho de Deus, foi me afastando e acabou que meu coração endureceu um pouco. Eu falei para Deus que eu não oraria mais pelo meu marido, que se Deus quisesse fazer a vontade dele, fazia. Se Deus não quisesse, amém, eu amo a Deus e para mim estava bom. Só que aquilo que eu falei, quando a gente foge dos propósitos de Deus, a gente vai se afastando cada vez mais dele. Eu estava fugindo do meu propósito. E eu falei para Deus, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor faz. Se não for, amém. Estou feliz também. E dali surgiram muitas fofocas com meu nome, fofocas pesadíssimas. A família dele virou contra mim. E foi assim, coisa do nada, aconteceram coisas na minha vida eu morei lá 2 meses, mas aconteceram coisas na minha vida que não aconteceram durante 4 meses, 5 meses de deserto. E a família dele se virou contra, falou um monte de coisas pesadas mesmo, coisas muito pesadas mesmo. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Eu só sou muito grata a Ele porque desde o início do meu deserto eu passei aperto, mas Deus não deixava faltar nada. E ali ele começou a ir junto, só que eu já estava com amizades. E ali ele aparecia na minha casa, entrava e falava, sai, volta pra sua casa. Pega suas coisas e volta pra sua casa, Suelen. Aqui não é um lugar pra você. E parecia realmente que ele estava sendo usado pra falar mesmo. E aqui não é sua casa, volta pra sua casa. Aqui não é seu lugar. Só que eu tava com a cabeça tão, assim, tava com o coração tão duro, que eu falava, quem vai me tirar daqui é Deus, não é você, Thiago. E aí eu fui vivendo. Quando a máscara dele caiu, a venda dos olhos dele caiu, foi quando ele me chamou pra ir pra igreja com ele. Foi do nada. Da noite pro dia ele falou assim, olha, vamos pra igreja, se você quer nossa família, vamos pra igreja, vamos voltar a caminhar e vamos voltar. Só que ele falava assim, voltar igual da última vez, eu falando pra mim, voltar pra viver, não quero. Deus, se realmente ele tiver liberto, o Senhor me mostra. E eu relutei, eu falava com as meninas assim, eu não quero mais. Eu não quero, eu gosto de outra pessoa, eu não quero mais. Eu relutava, relutando. E aí foi quando eu falei, Senhor, se for realmente da sua vontade, se eu não for passar por humilhação de novo, se eu não for passar por berros de novo, o Senhor faz, eu vou. Mas eu preciso de uma confirmação. E eu falei pra ele assim, olha só, eu não vou voltar pra dentro da casa da sua mãe, não vou voltar pro quintal, não vou. Se você quiser, a gente vai começar do zero, uma nova vida. Você vai alugar uma casa e só que você que vai resolver. Eu não vou resolver, você vai resolver. E aí eu vou chegar só com a mudança, porque eu queria realmente saber se era da vontade de Deus. E ele começou a ver, no dia seguinte ele arrumou a casa, pintou a casa. Aí 2 dias depois eu me mudei. Ele falou que ele entrou até na casa e ele falou assim, Senhor, se ela não vier, eu nunca mais vou voltar. Se eu coloco outra pessoa no meu caminho rápido pra me esquecer ela. Porque ele falou que quando ele foi pra igreja, ele vai dar o relato dele aqui no canal. Vou tentar fazer um ao vivo, que ele é muito tímido. Se eu não conseguir fazer um ao vivo, vocês podem colocar perguntas que eu vou estar falando com ele e eu peço pra ele gravar. Que ele é muito, muito, muito tímido. E ele falou que quando ele foi pra igreja, ele me chamou pra ir pra igreja. Nesse dia eu falei que eu não iria. Ele foi pra igreja. Não, minto, ele não me chamou pra ir pra igreja, desculpa. Nesse dia ele foi sozinho, no domingo. E ele falou que ele sentiu assim muita falta dos filhos e de mim.
E ele começou a chorar, e ele sentiu muita falta. Muita falta, muita falta ali. Ele falou que ele viu que a agenda dele caiu, ele começou a sentir falta, que ele queria a família dele de volta, começou a botar essa vontade no coração dele, mas foi da noite pro dia. Isso que eu tô falando pra vocês. Eu saí da casa dele, ele tava com o coração endurecido. Ele ia lá em casa com o coração endurecido, mesmo depois de eu se mudar. Ele falava palavras pesadas às vezes pra mim também, só que eu pra mim já não tava mais ligando. Quando ele foi pra igreja, não digo que é a igreja que vai, mas assim, quando Deus quer, ele faz da noite pro dia. E ali as vendas dos olhos dele caiu na hora, que ele fala pra mim. Ele sentiu falta da família dele, ele sentiu falta dos filhos, de mim. Só que ele não sabia como ele ia falar pra mim. Ele mandou mensagem, aí pediu mais uma chance, me pediu perdão pela cegueira dele. Eu vou botar esse print, ele me pedindo perdão pela cegueira dele. E ele falava assim, isso é tudo por causa das suas orações. De tanto que você pediu a Deus, Deus está fazendo. E ali eu arrumei minhas coisas, foi muito rápido. Eu arrumei minhas coisas e fui pra me mudar. Mas eu falei pra ele, olha, você que vai arrumar a casa, eu não vou arrumar nada, porque eu acho que você tem que ser o homem, o sacerdote. Eu vou chegar com a mudança e vou arrumar. E aí foi isso que aconteceu, ele arrumou a casa, eu só cheguei com as mudanças. E aí ele... Então assim, amados, quando Deus faz, é maravilhoso. Eu voltei com medo, minha fé estava bem abalada, porque eu voltei com medo de ser o que era, voltei com medo. E meu marido hoje, eu vejo meu marido transformado, preocupado com a família. A preocupação dele é o nosso bem-estar, meu, dos meus filhos. A gente vai pra igreja junto, a gente assiste as reuniões online junto, a gente assiste vídeo junto, a gente conversa bastante. Nós já saímos junto para ver os sítios que a gente vai casar. Estamos terminando a nossa casa. Para honra e glória do Senhor, a gente ganhou mais 2 casas de herança do pai dele que faleceu, infelizmente. Já vai fazer 1 ano. Se eu não me engano, acho que hoje ou amanhã faz 1 ano que o pai dele faleceu. E ele deixou 2 casas. E são 2 casas que a gente tem. E eu ainda tenho outra casa. Então, assim, agora nós temos 2 casas. Para honra e glória do Senhor. Isso daí, para quem não tinha nenhuma, para quem não tinha nada, hoje nós temos 3. Então, quando Deus faz perfeito. Deus não tem deixado faltar nada. Deus não tem desamparado a gente. Deus, ele tem feito coisas maravilhosas na nossa vida que às vezes eu falo assim, Senhor, tá melhor do que eu imaginava. Porque a gente imagina uma coisa, fantasia uma coisa, mas Deus faz melhor. Para mostrar que é Ele que faz, que Ele que é Deus. Porque eu achei que meu marido fosse voltar, mas não fosse voltar liberto. Meu marido, ele é liberto, meu marido, ele me ajuda na palavra, meu marido, ele ora aqui, ele lê a palavra todos os dias. Meu marido é um homem de Deus, ele quer se consertar, a gente vai se consertar perante a lei dos homens e a lei de Deus. Nós vamos casar no civil, vamos pedir a bênção do pastor. E ano que vem a gente vai casar vamos fazer um casamento dos nossos sonhos. Ele me pede muito um filho, só que eu falei pra ele que não está na hora, não está na época. Que daqui vamos ver uns 3, 4 anos, talvez, mas por enquanto não. Deixa Deus colocar tudo no lugar primeiro. Ele é doido para ter uma filha menina, a menina já tem até nome. Então, assim, Deus tem feito inúmeras coisas na nossa vida. Ele é um grande pai, um grande marido, um grande homem de Deus. Hoje eu vejo meu marido, ele realmente transformado. Não tô falando pra vocês que tudo é flores. Nós assim, temos a nossa diferença. Mas antigamente a gente brigava, discutia, esperneava. Não. Hoje em dia a gente bota, olha, eu não gostei disso, não tô chateada com você por causa disso.
a maneira que você se impôs não foi legal, ele também chega em cima de mim e fala. Então, assim, hoje a gente é mais no diálogo, a gente se fala o dia todo pelo WhatsApp. Hoje, uma coisa que quando eu botei o pé aqui dentro dessa casa, eu pedi muito a Deus. Sempre foi meu sonho de dele chegar e estar almoçando, a gente tudo almoçando na mesa com a nossa família. Isso sempre foi meu sonho. E Deus fez, eu comprei a mesa do jeito que eu queria. Nós almoçamos todos os dias, jantamos todos os dias juntos. Então, assim, Deus ele tem feito, eu sou muito grata a Deus. Eu não sou merecedora, porque a gente peca até nos pensamentos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fez a obra para mostrar que Ele é Deus. Tem levante. Ontem a mãe dele se levantou contra ele. Eu realmente vi meu marido triste, mas aí eu falei com ele, entrega ela na mão de Deus, porque ela não sabe o que ela está fazendo. E assim a gente ficou conversando, ele foi melhorando. Mas teve levante da mãe dele. Não na nossa vida de casal, não, mas na vida dele. Por certos assuntos coisas dele que ele tá retirando da casa da mãe dele. E a mãe dele tá contra ele, entendeu? Então, assim, creiam, só creiam. Quando menos a gente espera, Deus vai lá e faz a obra. Que a gente fica assim, meu Deus, eu não sou merecedora, porque nós não somos merecedores, mas Deus faz. Nós pecamos todos os dias, somos humanos, erramos, né? E eu falo muito pra Deus, sou muito grata a Ele por tudo que Ele tem feito. Hoje eu tenho um amigo no meu marido, hoje eu tenho um companheiro, realmente, coisa que eu não tinha mesmo, de verdade. Hoje meu marido é companheiro, é meu amigo, é meu ajudador. Às vezes ele vem, aí almoça, aí começa a lavar os pratos, eu falo, não, deixa aí, eu lavo. Então, assim, ele me ajuda muito, a gente conversa muito, hoje em dia a gente caminha junto, a gente nunca tinha feito isso. Nós saímos, botamos roupa de academia, botamos tênis, a gente caminha junto. Estamos abrindo nosso negócio de doces, a gente está abrindo um negócio, um delivery juntos. Coisa que também a gente não, cada um tem sua empresa, ele tem a empresa dele de lanche, eu tenho a minha agência de turismo. Mas a agência, devido a essa pandemia, tá parada, agora que tá voltando. E ali eu falei, vamos abrir um negócio juntos, a gente tá abrindo. Então, assim, Deus é perfeito. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, que desde quando eu comecei a orar, eu falei, Deus, tá nas suas mãos. Eu acreditava que Deus iria fazer a obra. E Deus vai completar essa obra. Que nós vamos se casar, nós vamos dar muito testemunho ainda, que eu tenho certeza. Amém? Fiquem com Deus, eu espero que de alguma forma o meu testemunho ajude a edificar a fé de vocês. Não eu, mas o que Deus fez. Porque o testemunho ele é para isso. Ele é para mostrar o que Deus faz. O que Deus faz, o que Deus vai fazer. O que Deus pode fazer na vida de cada um. E eu quero agradecer a todos os irmãos, porque tem muitos irmãos que oravam por mim, irmãos que, assim, não vou deixar você desistir, que vinham no meu privado, não, você não vai desistir, você vai continuar. E tenho contato com eles até hoje, eu agradeço muito a cada um que tirou o tempinho para orar por mim, orar pela minha família. E o que eu puder fazer, não por mim, porque eu não faço nada, eu não sou ninguém. Mas Deus vai fazer. Então, amadas, fiquem com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe a família de vocês, continuem nessa batalha, não parem. Eu sei que às vezes cansa. Descansa um pouquinho, entrega na mão de Deus. Mas não desista, porque a família de vocês é o bem mais precioso para Deus.
A família de vocês é o que Deus, ele preza muito pela família. E se a sua família tá bem, tá feliz, todo o outro resto vai estar. Financeiro, seu espiritual precisa estar bem também. Então, busquem a Deus, para que quando o marido voltar, vocês venham ter cada vez mais e mais sabedoria, porque eu tô pedindo muito a Deus sabedoria para realmente poder ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar, não uma mulher que destrói, uma tola, né? E conforme eu vou gravando os áudios, botando no canal, que eu for lembrando, eu vou contando mais um pouquinho, que eu vou voltar com os áudios diários, em nome do Senhor Jesus eu creio. Então, conforme eu vou falando, gravando os áudios, passando a palavra de Deus, eu vou falando mais um pouquinho do que eu lembrar, porque como é muita coisa, foram um ano e 7 meses de deserto, então assim, muita coisa, não é pouca coisa que a gente passe, e eu vou passando não pra me gloriar não, mas pra glorificar o nome do Senhor, porque Ele que fez, Ele que me deu força, Ele que me colocava de pé. Amém? Fiquei com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.